Fala galera, beleza? Vamos lá para os palpites e análises da PFL 2, dos pesos penas e pesados. Vai acontecer agora na quinta-feira. O card preliminar vai ser a partir das 19 horas e o card principal a partir das 22. Não televisiona aqui para o Brasil, nem na ESPN, nem no canal Combate. A última eu consegui assistir pelo YouTube, um canal que eu não sei sinceramente se é gato ou não, se é um canal credenciado, mas eu postei lá no Instagram o link e eu vou postar de novo se eu encontrar, beleza? Então vamos lá. Bom, abrindo o card preliminar pelo peso pena, a gente vai ter o Alejandro Garcia contra o Saba Bolag. O Alejandro é mexicano e o Bolag é alemão. O Garcia tem 30 anos, 19 vitórias e 3 derrotas, venceu 6 por nocaute, 2 por finalização e 11 por decisão. Perdeu uma vez por nocaute e 2 por finalização. Ele fez grande parte da sua carreira num evento nacional, que chama Combate Extremo, e foi finalizado já pelo brasileiro Rafael Alves, no Contender Series em 2020, e vem de 3 vitórias seguidas agora. A última delas já na PFL foi contra o Carl Deaton, por decisão dividida. O Bolag tem 33 anos, venceu 14 e perdeu 2, tem 3 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 6 por decisão, e uma por desqualificação do adversário, e lutou um bom período em eventos nacionais também. Tem uma vitória pelo M1, que é mais conhecido, justamente a vitória por desqualificação do adversário. Bom, uma luta bem difícil de analisar, nenhum dos dois tem uma experiência muito grande em eventos maiores, né? Os dois são de eventos nacionais. Assistindo lutas dos dois, os dois parecem ter um bom nível técnico, sabem trocar, tem um bom nível de wrestling e de luta no chão, mas o alemão, ele vem do wrestling mesmo, a base dele é do wrestling. Eu acho que ele consegue ter uma vantagem na luta, ele tá com um pouquinho de zebra nas casas de apostas, se não me engano é a luta mais equilibrada da noite, mas eu vou na vitória dele por decisão. Eu acho que ele consegue amarrar a luta e sair com essa vitória. Na segunda luta, já tem o primeiro brasileiro da noite, são 5 no total. O Sheymon Moraes vai enfrentar o americano Boston Salmon, pelo peso pena também. O Moraes tem 31 anos, 13 vitórias e 5 derrotas, venceu 6 por nocaute, 1 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Ele teve passagem pelo UFC entre 2017 e 2019, fez 5 lutas por lá. Venceu o Júlio Arce, que é um bom lutador, e o Matt Sayles, que também não é tão ruim. E perdeu para o Zabit Magomedsharipov, que é muito bom, é um russo cabeludão que anda com o Khabib. Para o Sodiq Yusuff, que também é bom, e para o André Fili, que também é bom. Em 2021 ele foi para a PFL, perdeu na estreia e vem agora de 2 vitórias seguidas. O Salmon tem 31 anos, 8 vitórias e 3 derrotas, venceu 5 por nocaute, 2 por decisão e 1 por desqualificação do adversário, por uma joelhada ilegal. Perdeu 2 por nocaute e 1 por decisão. Teve uma passagem curta no UFC, fez 2 lutas em 2019, perdeu as 2 por nocaute no primeiro round, para o Khalid Taha e para o Randy Costa. Ele vem agora de vitória na sua única luta no PFL, foi uma interrupção médica contra o Guion Lee. Bom, os dois têm como forte a trocação. O brasileiro é mais experiente, mais técnico e mais forte, então ele tem uma boa vantagem nessa luta e eu acredito que ele deva vencer. O queixo de nenhum dos dois é o mais confiável do mundo, pode acontecer do brasileiro ser nocauteado, mas acho bem difícil. Eu acho muito mais provável ele conseguir nocautear o americano. Eu fico com a vitória do Sheymon Moraes por nocaute. Na terceira luta, a gente tem mais um brasileiro, o Klidson Abreu, vai enfrentar o israelense Adam Queresh pelo peso pesado. O Abreu tem 29 anos, 15 vitórias e 5 derrotas, venceu 4 por nocaute, 10 por finalização e 1 por decisão, perdeu 3 por nocaute e 2 por decisão. Tem uma luta sem resultado, ele já teve uma passagem pelo UFC, curta também, não deu muita sorte, ele lutou pelo meio pesado, perdeu para o Ankalaev, para o Shamil Ganzatov e para o Jamal Hill. Só cara muito bom, né? Essa última foi convertida para sem resultado porque o Hill foi pego por uso de maconha. Mas no resultado original, o Hill tinha nocauteado o Abreu. O brasileiro venceu o Sam Alvey por decisão,
que virou um saco de pancadas por lá, né, no UFC. E ele já fez uma luta na PFL, onde ele foi nocauteado no primeiro round também, pelo Jamel Jones. O Querech tem 28 anos, tá invicto ainda, são 5 lutas e 5 vitórias, todas por nocaute, 4 delas no primeiro round. O cara é bem assustador. Ele fez 3 lutas no Bellator e uma na PFL. Então ele não lutou, essas lutas não são em um nível tão baixo não. Pelo pouco que já foi visto dele, ele é bastante favorito, ele tem a mão muito pesada e o Clidson não tem um queixo muito bom, né? Já está sendo nocauteado com bastante frequência. E a esperança do Clidson Abreu é levar a luta para o chão e conseguir uma finalização, mas eu acho que ele não vai conseguir. E eu fico com a vitória do Adam Querech por nocaute no primeiro round. Na quarta luta, também pelo peso pesado, é o russo Denis Goltsov contra o australiano Sam Kay. O Goltsov tem 31 anos, 27 vitórias e 7 derrotas, venceu 12 por nocaute, 10 por finalização e 5 por decisão, perdeu 3 por nocaute, 3 por finalização e uma decisão. Ele tem uma grande experiência, né? Ele já fez 7 lutas na PFL, venceu 5 e perdeu só 2. Eu nem encontrei a idade do Sam Kay, ele tem 8 vitórias e 5 derrotas, venceu 4 por nocaute e 4 por decisão, e perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 3 por decisão. Ele lutou praticamente só em eventos locais, lá da Austrália, e vai estrear agora na PFL. Olha, quando eu fiz essa análise, eu não tinha saído as odds ainda, mas eu já tinha visto que era muito desequilibrado, um casamento bem complicado para o australiano. O russo é infinitamente mais experiente. Para mim, são atletas que não tem nem comparação. O russo é muito melhor em pé, é melhor na luta de chão. E ele deve vencer com facilidade. Acredito que ele vença no primeiro round, provavelmente uma finalização. Na quinta luta, são 2 americanos pelo peso pena. O Bubba Jenkins vai enfrentar o Kyle Bochniak. O Jenkins tem 34 anos, 16 vitórias e 5 derrotas. Venceu 6 por nocaute, 3 por finalização e 7 por decisão. Ele perdeu 2 vezes por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Ele já lutou um bom tempo pelo Bellator, fez 11 lutas lá, venceu 8. Também já lutou pelo Brave e fez 3 lutas na PFL. Ele venceu do Lance Palmer e do Bob Moffett por decisão e perdeu para o Chris Wade por decisão também. O Bochniak tem 35 anos, 11 vitórias e 5 derrotas, venceu 2 por nocaute, 2 por finalização e 7 por decisão. Perdeu todas por decisão, nunca foi nem nocauteado nem finalizado. Chegou no UFC em 2016 com um cartel de 6-0, mas não teve o mesmo desempenho na organização, como sempre. Aqueles caras chegam invicto no UFC e tem um choque de realidade. Lá ele fez 7 lutas e perdeu 5, só conseguiu 2 vitórias. Ele só ganhou do Henrique Barzola, que é um bom lutador, tá agora no Bellator, fez uma boa luta no último final de semana, e venceu o Brandon Davis também por decisão. Depois disso ele fez 3 lutas pelo XMMA e venceu todas por decisão. Bom, outra luta bem parelha, na minha opinião o Jenkins leva uma pequena vantagem. O Bochniak, quando foi testado em um bom nível mesmo, ele não se deu bem. Quando ele pega um lutador um pouquinho melhor, ele não consegue vencer. Eu acredito muito que essa luta vai terminar em decisão, né? Porque o Bochniak nunca foi nocauteado nem finalizado. Então eu fico com a vitória do Jenkins por decisão. Bom, na última luta do card preliminar, outro brasileiro, o Matheus Scheffel, vai enfrentar o croata Ante Delija, pelo peso pesado também. O Delija tem 31 anos, 19 vitórias e 5 derrotas. Venceu 8 por nocaute, 6 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 3 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Já lutou pelo M1 e pelo Rising. Fez 5 lutas pelo PFL, venceu 3 e perdeu 2. As 2 derrotas foram para o mesmo cara, para o brasileiro Bruno Capelosa, que vai fazer a luta principal desse mesmo evento. O Matheus tem 29 anos, 15 vitórias e 7 derrotas, venceu 11 por nocaute e 4 por decisão. Perdeu 5 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Ele foi nocauteado pelo Azamat Murzakanov no primeiro round no Contender Series, em 2021. Esse russo é muito bom também, está invicto, ele estreou no UFC com vitória. E fez uma luta depois disso, venceu por nocaute no primeiro round, um outro brasileiro, o José Rodrigo Guelk. Bom, o brasileiro tem um bom poder de nocaute, mas eu vejo o croata bem melhor tecnicamente nessa luta. O brasileiro tem a chance de acertar aquele pombo sem asa e derrubar, mas para mim tem uma grande vantagem técnica para o croata. Talvez até em pé ele seja melhor, mas no chão melhor ainda.
Se ele não quiser correr risco, ele leva para o chão a luta e deve finalizar sem muitos problemas. Então ficou com a vitória por finalização do Ante Delija. Card principal, a partir das 10 horas da noite, né, 22 horas, começando pelo peso pena, o Brendan Loughnane vai enfrentar o Ryoji Kudo, né, um inglês contra um japonês. O Loughnane tem 32 anos, 21 vitórias e 4 derrotas, 12 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 8 por decisão. Perdeu as 4 por decisão. Ele venceu o Bill Algeu no Contender Series, que é um cara que está no UFC hoje, mas ele mesmo não foi. Ele foi para a PFL, fez 5 lutas por lá, venceu 4. Perdeu só a última e foi ainda uma decisão dividida. O Kudo tem 29 anos, 10 vitórias e 2 derrotas, 6 vitórias por nocaute e 4 por decisão. Perdeu 2 por decisão. Ele já lutou pelo One e vai estrear agora na PFL. Bom, essa luta é outra que deve se passar em pé. Para mim o inglês é muito melhor tecnicamente, deve ter uma boa vantagem aí. Ele também tem a envergadura maior, deve conseguir controlar a distância e vencer o japonês sem problema. Acredito que por decisão, talvez consiga até um nocaute, mas eu fico no palpite por decisão. Na segunda luta do card principal, a gente tem o brasileiro Renan Ferreira, o Problema, contra o americano Jamelle Jones. O Renan tem 32 anos, 8 vitórias e 2 derrotas, venceu 6 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 1 por desqualificação. Ele já lutou pela LFA e fez 3 lutas na PFL. Ele foi aquele cara que teve a polêmica na luta do Verdun e no fim a luta foi anulada. As outras 2 lutas ele conseguiu vencer e a última foi um nocaute no primeiro round, por parte dele também. O Jones tem 34 anos, 12 vitórias e 7 derrotas, venceu 8 por nocaute, 2 por finalização, 2 por decisão. Perdeu 4 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Fez 2 lutas no PFL, ele ganhou do Clidson Abreu e perdeu para o Capelosa. Lutou só com o brasileiro, vai ter a terceira luta com o brasileiro também. Essas 2 lutas terminaram por nocaute, ele nocauteou o Clidson e perdeu por nocaute para o Capelosa. Bom, mais uma luta que vai passar em pé, provavelmente, é o forte dos dois, e o brasileiro dessa vez tem vantagem. Para mim ele é mais forte, tem um queixo um pouco melhor do que o do adversário, que não é dos melhores, né? Então eu acho que o Renan vence por nocaute. Na luta co-principal pelo peso pena, 2 americanos, o Lance Palmer vai enfrentar o Chris Wade. Para mim essa é a luta mais equilibrada da noite. Eu tinha falado que era a primeira, mas essa é mais. O Palmer tem 34 anos, 22 vitórias e 5 derrotas, 1 vitória por nocaute, 8 por finalização e 13 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 4 por decisão. Fez 13 lutas na PFL, venceu as 11 primeiras e agora vem de 2 derrotas seguidas. O Wade também tem 34 anos, 20 vitórias e 7 derrotas, também só venceu 1 por nocaute, tem 5 por finalização e 14 por decisão. Perdeu todas por decisão, nunca foi nocauteado nem finalizado. Ele teve passagem pelo UFC, fez 7 lutas lá, perdeu só 2. Ele perdeu para o Islam Makhachev e para o Khabilov, que é outro cara muito bom. Fez 12 lutas na PFL, venceu 8 e perdeu 4. Bom, um fato curioso também, de todo esse equilíbrio, os dois vêm de derrota para o mesmo cara, para o Movlid Khaibulaev. Bom, outra luta bem parelha, como eu disse, deve terminar por decisão. Em questão de aposta, eu iria mais para o lado dos rounds, muito provavelmente vai durar mais de 1,5. Os dois não costumam perder sem ser por decisão e a maioria das vitórias dos dois também é por decisão, além de todo o equilíbrio que eu falei. Mas eu vejo uma ligeira vantagem bem pequena para o Wade. Então, fico com a vitória do Wade por decisão. Na luta da noite, o Bruno Capelosa, brasileiro, vai enfrentar o Stuart Austin, que é um inglês. O Capelosa tem 32 anos, 14 vitórias e 5 derrotas, venceu 13 por nocaute e 1 só por decisão, perdeu 2 por nocaute, 2 por finalização e 1 por desqualificação, lá no início da carreira. Ele começou a carreira no Jungle Fight, chegou a fazer uma luta pelo Rising e lá ele foi derrotado por nocaute para o Jiri Prochazka, que vai disputar agora o cinturão com o Glover Teixeira, isso em 2018. Teve uma pausa na carreira, retornou em 2021, aí já na PFL. Fez 4 lutas, venceu todas, as 3 primeiras por nocaute e a última por decisão. O Austin tem 34 anos, 15 vitórias e 7 derrotas, venceu 8 por nocaute, 4 por finalização e 3 por decisão, perdeu 6 por nocaute e 1 por decisão.
Ele já fez 2 lutas pelo Bellator e saiu de lá com uma vitória e uma derrota. Ele já venceu o Tom Aspinall, que está brilhando aí no UFC hoje. Isso lá em 2015 com uma finalização. Em 2018 ele foi nocauteado pelo Johnny Walker, aí já inverteu as coisas. Fez uma luta na PFL e foi nocauteado em 30 segundos pelo Renan Ferreira, que vai lutar na abertura desse card principal. Bom, o casamento favorece bastante o brasileiro. O Capelosa está em uma ótima fase, ele é muito forte, está nocauteando todo mundo. E o inglês não tem o melhor queixo de todos. O inglês tem uma pequena vantagem no chão, mas eu acredito que ele não vai conseguir levar essa luta para o solo. Então eu vejo a vitória do Bruno Capelosa por nocaute. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta aí e vamos para cima.